dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Isa. Hoje eu vou apresentar para vocês o método gramática e tradução. Bom, vamos começar apresentando os elementos da minha apresentação. Primeiro, eu vou explicar o que é o método de gramática e tradução. Depois, os objetivos desse método, as características dele, as características específicas em sala de aula. Vou dar alguns exemplos de aulas que usam esses métodos e apresentar as críticas frequentes a esse método. Depois eu vou dar as minhas considerações finais e apresentar as referências bibliográficas. O método gramática e tradução, ele é conhecido como método, mas a gente vai começar já questionando esse nome. Por quê? De acordo com as leituras que a gente fez ultimamente nas aulas, a gente sabe que o método, ele é o caminho, eles são as combinações de práticas que a gente usa em sala de aula. Mas o método gramática e tradução, na verdade, trata de uma visão de língua, então ele seria mais considerado uma abordagem. Mas como ele já é muito tradicional, com esse nome de método gramática e tradução, a gente vai usar esse nome pelo, digamos assim, pelo preciosismo do nome já instaurado desse método, que às vezes é abreviado também como MGT, né? Método Gramática e Tradução. Ele é conhecido como o método clássico, o método tradicional, porque ele foi inventado há muito tempo atrás. Ele surgiu na Prússia no final do século XVIII, eu coloquei a referência de onde eu tirei essa informação, e lá ele era usado para ensinar as línguas clássicas, como por exemplo o latim e o grego. Esse método ele ganha força ao longo do século XVIII, XIX até o século XX também, e sempre com o foco de ensinar as línguas clássicas, mas aí ele começa a surgir em todas as outras línguas também. O inglês, inclusive, era uma língua que era ensinada usando esse método com muita frequência. Depois de um tempo, ele vai ser substituído pelo método direto no final do século XIX. Então, ali no século XIX surge o método direto, mas a gente vai ver que esse método de gramática e tradução, ele continua aparecendo, inclusive, até hoje. Então, ele foi substituído, mas não 100%. Apesar do nome ser gramática e tradução, esse método não tinha o objetivo de ensinar os alunos a traduzir, e sim a focar na leitura. Os objetivos desse método era que o aluno atingisse um nível de leitura avançado, e também a escrita vai entrar ali como quase uma consequência, porque o foco era realmente a leitura na língua estrangeira, na língua-alvo. O ensino nesse método, ele era muito literal. Então, os alunos trabalhavam com frases e eles tinham o objetivo de traduzir literalmente. Então, o aspecto cultural, ele era praticamente inexistente. As expressões idiomáticas podiam apresentar um problema aí. Como eu já disse, o foco era a leitura. E que leitura era essa? A leitura da literatura clássica nessas línguas de cultura renomada, né? Então, a cultura da língua-alvo era a coisa mais importante. O objetivo era que a pessoa lesse, por exemplo, Cervantes, lesse Shakespeare e lesse os clássicos lá, Ilíada e Odisseia, nas línguas originais. Esse era o objetivo. Se o objetivo era a leitura, a gente tem que considerar que a pronúncia e a fala não eram importantes. Os alunos não eram incentivados a aprimorar a fala e a pronúncia, e isso a gente vai ver que também não era uma questão muito importante para o próprio professor. Então, a gente tinha aí um foco muito específico que não era na pronúncia e na fala. As características desse método, além da leitura, como eu já mencionei, era o foco na gramática. Bom, o nome já sugere, né? Gramática e tradução. Então, a gramática ela apresentava um papel essencial, que é o seguinte, ela era ensinada de forma dedutiva, ou seja, o professor expunha as regras gramaticais em sala de aula e o aluno, a partir das regras já conhecidas, aplicava essa regra a outros exemplos e exercícios. Então, era sempre dessa forma. A tradução, como eu já mencionei, era uma ferramenta muito comum em sala de aula e servia para que os alunos praticassem. Então, a forma de exercício era essa, a partir da tradução. Lembrando que, se a gente tem uma abordagem que não foca na fala, o foco é a leitura, o objetivo é conhecer a literatura clássica, a gente tem aqui o ensino da segunda língua a partir da primeira. De que forma? O professor em sala usava a primeira língua o tempo todo. Apenas os exemplos eram dados na língua estrangeira, na segunda língua, que era a língua-alvo dos alunos. Então, a língua 1, ela estava 100% presente em sala de aula. O papel do professor era central. Ele era o centro da aula, era a parte mais importante. Era um papel tradicional de autoritarismo,
talvez autoritarismo seja uma palavra forte, mas era um papel de disciplinador. Então, ele tinha que ter o domínio da gramática, não só das regras, mas também das exceções, para que ele pudesse explicar isso para o aluno. A pronúncia e a entonação dele não eram tão relevantes, porque ele não ia cobrar isso do aluno, então também não precisava ser um destaque, né? Então a gente tinha professores ali que poderiam ou não ser falantes da língua. A gente poderia ter pessoas simplesmente especialistas na gramática, e o que não necessariamente significa que é um falante que realiza a comunicação. Inclusive, essa é uma das críticas que a gente vai falar mais tarde. Isso gera um que a Larsen Freeman, em 2011, definiu como conhecimento inerte. O conhecimento inerte é um conhecimento sobre a língua e não um conhecimento da língua. De forma que a pessoa consegue explicar o que é um pretérito imperfeito ou pretérito mais perfeito, mas não consegue falar, não consegue dizer, eu estava lá, eu fui lá, eu estudara naquela escola, ou qualquer coisa assim. As características na sala de aula se dão principalmente pela explicitação das regras e depois apresentados exemplos, lembrando que as explicações são sempre na língua materna. E aí uma coisa interessante é que o professor e o aluno têm que ter a mesma língua materna, porque senão não daria certo. Bom, a tradução e versão estão também muito presentes, como formas de exercício, formas de prática. Então, o aluno tinha que pegar uma frase do português e passar para o inglês, passar do inglês para o português, sempre de forma literal, usando as explicações gramaticais. O livro-texto, que é quase um livro didático, o livro-texto, na verdade, ele é um livro que é usado de base em um curso. Ele não precisa ser necessariamente didático, e talvez esse era o problema lá no começo, que a gente tinha um livro realmente com textos, com exercícios e só a parte teórica, digamos assim. O livro-texto era muito usado em sala de aula, assim como dicionários e textos literários, lembrando que o objetivo deles era consumir a literatura estrangeira dessas grandes línguas, né? Bom, de que forma que aprendia o vocabulário? Era na base de memorização de listas. Então, essas listas geralmente tinham um viés temático por aula e elas eram memorizadas para que pudessem ser aplicadas no contexto daquela gramática. Então, depois eu vou mostrar um exemplo para a gente ver como que isso acontecia. Prática em sala de aula, né? Porque até agora a gente tá falando da teoria, o que eles aprendiam na teoria. A prática era exercícios. E esses exercícios eram de preencher lacuna, de mudar, por exemplo, do presente para o passado, sempre seguindo a base gramatical que era ensinada. Também tinham muitos exercícios de tradução e de trazer de uma língua para outra. E, claro, que as provas eram sempre escritas, já que a gente tá focando ali na leitura e escrita. Os erros não eram muito bem vistos, então os erros eram muito desestimulados e, inclusive, muito mais punidos do que a gente vê hoje em dia, que se um aluno errar, a gente fala assim, na verdade, não exatamente assim. Enquanto que, nesse método, os erros eram inadmissíveis, porque se o aluno já sabia todas as regras, por que ele estava errando? Então, aí a gente tem uma questão bem forte. Bom, a fala e comunicação na sala de aula acontecia muito pouco, não existiam contextos em que eles podiam se comunicar. Era sempre cada aluno com o seu textinho, com o seu livro-texto, com o seu exercício na mão. Então, não tinha tanta essa interação também entre os alunos. E os questionamentos eram desestimulados. Então, não era muito comum um aluno levantar a mão e fazer uma pergunta para o professor. Até porque, se você pensar que a pessoa explicou todas as regras, você vai perguntar o quê? Mas como que eu faço isso? A regra já tá ali. Então, esses questionamentos eram muito desestimulados. Os alunos não tinham participação na sala de aula. Agora eu vou mostrar alguns exemplos. Esse exemplo aqui eu peguei do texto do Leffa, que a gente leu para a disciplina. É um texto de 1988, mas ele retrata como se fosse um livro-texto por volta de 1920, não tem uma data exata. Vamos começar dando uma olhada do lado esquerdo. A gente tem uma lista de novos vocabulários. Então, aqui a gente tem table, mesa, box, caixa, chalk, giz, duster, escova para pedra, curtain, que é cortina, easel, cavalete, picture, quadro ou pintura, gas lamp, que é o bico de gás, né? Aqui a gente pode ver o contexto o fato que é antigo. E electric lamp, que é a lâmpada elétrica, muito moderno, né? Bom, a gente tem uma lista que deve ser memorizada pelos alunos. Então, o professor apresentou essas expressões que vão ser usadas e, obviamente, inseridas na gramática.
A parte de gramática desse primeiro trecho de exemplo fala sobre o uso do some. Então, a forma afirmativa do partitivo em inglês é some. Não se traduz geralmente em vernáculo, emprega-se diante de qualquer substantivo, evocando a ideia de quantidade. E aí a gente tem apenas um exemplo. She had some ink. Ela tinha tinta. Bom, essa explicação, ela usa termos gramaticais, ela foca na gramática, a gente tem ali o partitivo, se traduz em vernáculo, porque o some geralmente fica suprimido na tradução para o português, né? Então, a gente tem aqui, mais uma vez, uma demonstração de como esse método é tradicional e focado na tradução. Então, já que não pode ser traduzido, já está ali explícito o fato que não pode ser trazido para o português, geralmente. Nós temos também aqui o indicative mood, que é o tempo verbal indicativo, né? Então, no indicativo a gente tem o past tense, pretérito imperfeito em português, e aí temos alguns mini exemplos. I was, era, estava, we were, éramos, estávamos, though, was. Bom, daí a gente tem o you were, he, she, it was, they were. No segundo exemplo, a gente tem os exercícios de versão, que é para passar do inglês para o português, e de tema, com TH, bem chique, que é do português para o inglês. Tem várias, como eu posso dizer, várias pérolas nesse exemplo, nesse slide que a gente pode ver. Eu quero começar falando do lado esquerdo ali, na parte de versão. A gente tem uma frase que eu achei muito interessante, que é o número 13, que diz: Who has an easel? Se a gente lembrar da lista de vocabulários que a gente tinha, easel é um cavalete. Então a pergunta é, quem tem um cavalete? E tem a resposta, the teacher has an easel. Então o professor tem um cavalete. E aí a gente pensa, estamos no contexto de sala de aula, provavelmente, porque a gente tem o bico de luz, a lousa, o cavalete. Então, do nada, quem tem um cavalete? Parece uma frase muito artificial, que a gente não falaria na vida real. Né? Igual aquelas frases clássicas, isso é uma coisa, aquilo é tal coisa. São frases que a gente não usa na vida real, mas que nesse método de ensino de gramática e tradução estão muito presentes. Inclusive, começando essa sessão, a gente tem o what is some? Some is not a definite article, it is a partitive. Então, a gente tem em inglês, para traduzir para o português, uma explicação gramatical, olha só. Então, o que é o some, né? Que a gente não pode traduzir sempre, né? Mas, enfim. O some não é um artigo definido, ele é um partitivo. Então, a gente tem aqui uma explicação em inglês de gramática. Do lado direito tem uma frase que eu achei muito interessante, inclusive foi um motivo de discussão aqui em casa, o número 5. Ereis ou éreis, aplicados ou preguiçosos? A gente ficou nesse debate de ereis ou éreis, e a gente chegou à conclusão que a gente realmente não sabia. O que só prova que essa coisa de gramática tradicional é tão complicada que eu, uma falante nativa de 27 anos, cursando um curso universitário, não sabia como usar aquilo que a gente só usa de outra forma. Bom, seguindo em frente, eu selecionei também 2 exemplos do mesmo livro-texto de uma aula de inglês para falantes de japonês. Eu não sei vocês, eu não falo absolutamente nada de japonês, mas eu falo inglês, então a gente vai conseguir identificar algumas coisas muito claramente aqui nesse exemplo. Porque essa aula, ela aconteceu, esse livro-texto é de 1978. Então vamos lembrar que em 1978 a gente já tem um outro momento do ensino, mas a gente ainda tem aqui a gramática e tradução presente nesse ensino do inglês para falantes de japonês. Nesse exemplo aqui, é uma aula de inglês para falantes nativos de japonês. Para quem, como eu, não fala japonês e não entende nada, vai olhar para essa imagem e pensar que ela é bem confusa, bem misteriosa, sei lá o que está dizendo aqui. Mas a autora relatou que nesse texto em japonês a gente tem uma explicação gramatical com o objetivo de introduzir a estrutura que está ali, o único exemplo, a frase completa em inglês, que é This is a piano. Então, isso é um piano, esse é o objetivo dessa lição aqui. E a gente pode perceber que a gente tem o This is a piano, a frase sozinha, e aí então a gente tem o This is a book, separado por vírgulas, então provavelmente tá tendo uma explicação de cada um dessas partes da sentença. Depois a gente tem o piano, depois a gente tem o book, depois eu tenho This is a book. Então a gente tá fazendo uma progressão aqui gramatical. Bom, como a gente pode perceber, a gente tem mais uma vez a língua materna
tendo um papel importantíssimo, e a língua alvo com uma participação minúscula. Na segunda imagem, a gente tem aqui, this is a crown, então mais um vocabulário novo, esse é uma coroa. E aí a gente tem o this is, e aí várias coisas em japonês que a autora adicionou aqui. Entre esses iguais, essas caixinhas à esquerda, é uma explicação da autora. E tá escrito mais explicações de gramática em japonês. E ali embaixo tem, esse diagrama mostra a diferença da ordem das palavras entre o japonês e o inglês. Então, a gente tem um diagramazinho que vai mostrar que palavra vem em que ordem. Então, mais uma vez, repetindo já, porque realmente é uma coisa repetitiva desse método, o fato de que a gramática está presente em tudo e sempre na língua 1. A gente tem pouquíssima coisa na língua 2, apenas os exemplos, e levando em consideração que alguns exemplos são cortados, são só palavras fora de contexto, não são colocadas num pequeno texto ou alguma coisa que pudesse demonstrar mais a possibilidade de comunicar usando essas expressões. Esse vídeo que a gente vai assistir agora, ele é uma aula de inglês para as pessoas aprenderem inglês no YouTube. E assim, é um vídeo muito longo, não peço que vocês assistam inteiro, eu selecionei um trechinho para mostrar que as pessoas têm o costume de dizer que não vão usar gramática, que não vão falar de forma difícil, e aí elas acabam caindo no método tradicional mais uma vez. Então a gente vai assistir esse vídeo, ele é bem curtinho, selecionei um trecho pequeno, e vocês vão ver que esse professor, ele acaba se utilizando do método de gramática e tradução. Ele pega, explica a regra e aí vai aplicá-la em outros contextos. Ok? Bom, agora tem um porém. Existem mais de 200 verbos em inglês. Eu não teria como listar todos eles aqui no vídeo, são muitos. Então, o que eu vou fazer é te dar 2 exemplos de conjugação no tempo presente, no passado e no futuro. E depois eu vou só mostrar para vocês os verbos, uma pequena lista de verbos, porque aí vocês já vão saber como conjugar eles. Então, assim fica uma coisa bem tranquila, bem divertida, e já dá para você aprender a fórmula, que é o mais interessante. Você aprendendo a fórmula, você mesmo aplica para os outros verbos, ok? Então vamos lá, nós vamos começar com o verbo love, amar. No tempo presente, a única diferença que nós vamos ter na conjugação é com as 3 pessoas, he, she e it. Nessas 3 pessoas, a gente coloca um S no final do verbo quando nós estamos falando do tempo presente e somente do tempo presente. Então, I love, eu amo. You love, você ama. He loves, ele ama. She loves, ela ama. It loves, isto ama. We love, nós amamos. You love, vocês amam. They love, eles ou elas amam. Tá, aqui a gente pode concluir, como vocês viram, que nem sempre a pessoa escolhe, digamos assim, estar nesse método, apresentar técnicas e se comportar, digamos assim, como professor, a partir do método de gramática e tradução. Essa é uma abordagem que está muito presa na cabeça das pessoas. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, mas a gente pode perceber que aqui a gente tem uma pessoa que tenta negar esse método, mas que ao mesmo tempo aplica ele na, entre aspas, sala de aula, que é o vídeo no YouTube nesse caso. Algumas críticas frequentes a esse método. Eu poderia gastar a minha meia hora, meus 35 minutos inteiros, só nas críticas, porque esse método foi muito criticado e é criticado até hoje. As mais importantes eu selecionei de alguns referenciais e também vou inserir um pouco da minha opinião. A primeira crítica que a gente tem, que aparece em muitos autores, é que não há acesso a práticas sociais quando a gente usa essa abordagem. Ou seja, os alunos eles não são inseridos num contexto de comunicação, e sim só da gramática, ali de olho no livro-texto, e eles não têm essa prática social. Por exemplo, ensinar o inglês ou o italiano com o objetivo de fazer alguma coisa, ou, enfim, inseri-los na realidade daquela língua. Isso não acontece.
Como resultado, a gente tem o que eu já mencionei lá atrás, que é o conhecimento inerte. Então, os alunos, mesmo os melhores alunos usando essa abordagem, a tendência é que eles tenham um conhecimento muito vasto sobre a língua, de que forma ela funciona, como que o que é um partitivo, o que é um indicativo, o pretérito perfeito, mas eles têm dificuldade em realmente se comunicar, em passar uma informação. Então, eles sabem o que é o pretérito perfeito, mais que perfeito, ou pretérito do futuro, mas eles não são capazes de passar uma informação. Por exemplo, eu fui em tal lugar. Eu estudei, eu tinha estudado, eu estudaria. Eles não conseguem fazer isso na prática mesmo. A outra crítica muito comum é o fato de que a tradução acontece de uma forma muito mecânica. Então, as pessoas criticam muito o fato de que a tradução do português para a língua estrangeira para português, transforma o conhecimento numa coisa muito memorizada. Ao invés dos alunos refletirem sobre aquilo, criarem frases novas, usarem o conhecimento deles para tentar fazer essa comunicação, eles apenas têm acesso a essas frases prontas que eles só têm que fazer uma atividade, traduzir. O ensino de palavras isoladas também é muito criticado. Hoje em dia, a gente já sabe, por meio de vários estudos, que a comunicação, o cérebro, a gente realmente aprende uma língua, se comunica, tanto a aquisição quanto o aprendizado de uma língua nova, por meio de chunks, que são aquelas combinações de palavras que trazem uma ideia. Por exemplo, caixa d'água. Quando a gente ensina uma palavra isolada, como nada, se eu colocar para o meu aluno que nada significa nenhum lugar, nenhuma coisa, vazio, a gente entra numa complicação muito grande. Porque se eu falo obrigado e alguém responde de nada, o aluno já vai entrar em parafuso, porque ele não vai ter essa noção. O que é um de nada? Nada não é absolutamente nada, o vazio. Então, a gente tem um problema aí com o ensino das palavras isoladas. A gente precisa colocar isso em contextos. E esses contextos não eram usados nesse método, nessa abordagem. Mais uma vez, a gramática normativa é um problema, já que eu brinquei até sobre o éreis, não sei exatamente como falar aquilo, e a gente tem, nessa abordagem, uma ideia de que existe muito claramente o certo e errado. E o que a gente quer aprender é o certo. Então, tem muitas expressões que, por exemplo, nenhum falante nativo, uma pessoa normal, digamos assim, usaria, mas que seria ensinado na escola. Seria a mesma coisa que hoje em dia eu ensinar para uma pessoa que quer aprender o português, voz. Ninguém usa voz. Bom, ninguém é muita coisa, mas pouquíssimas pessoas usam vós na vida real. A gente usa vocês. E até mesmo o nós tem perdido o espaço para o agente. Então, são coisas que seriam mais interessantes serem ensinadas, ao invés da gramática normativa. Dizer, viu seguindo a rua, ao invés de vi ele, que é uma expressão mais comum do dia a dia. Então, a gramática normativa, ela apresenta essas normatividades, essas ordens no que deve ser ensinado, o que é o certo e o que é errado. Esse método prezava muito por isso. Bom, minhas considerações finais são: um dos maiores problemas dessa metodologia, dessa abordagem, na verdade, é que a língua 2 é sempre considerada como superior à língua 1. Então, a gente tem o objetivo de se erguer a elite que fala outra língua, né? A professora que a gente viu na peça disse aquela icônica e horrível frase que é: falar inglês é elevar-se às alturas de um povo civilizado. E essa ideia estava muito por trás desse método, dessa abordagem, no caso, né? Então, parte dessa abordagem tratava da ideia de que a língua 2 era superior à língua 1. A gente tem ramificações diversas e em todas as áreas de conhecimento devido a esse método, que na verdade é uma abordagem, de gramática e tradução. Porque essa abordagem tem a ideia de que a gramática é essencial. E tem muita gente que hoje em dia ainda acha que a gramática é essencial, mas que ela é essencial da forma explícita, que ela tem que ser explicada, que os alunos têm que saber as regras, que o professor tem que saber memorizadamente
todas as regras de funcionamento de uma língua para que possa ensiná-la e para que os alunos possam aprendê-la. E aí a gente tem muitos casos de pais de aluno e de alunos também reclamando quando não tem esse tipo de ensino de gramática explícita a partir das regras. Então até hoje a gente ouve muito. Eu sou professora de inglês, então eu acabo colocando o inglês aqui na minha apresentação, embora eu esteja cursando italiano. Então eu já ouvi muitas vezes, como que você vai aprender inglês se você não tá dando as regras? Como que você ensina inglês e eu não tô vendo regra gramatical aqui? Então assim, na verdade, em outras abordagens, a gramática é ensinada por contexto e as pessoas não conseguem ver, entre aspas, essa gramática nesses outros contextos. Ela só vem a gramática quando é de acordo com o método de gramática e tradução. Vou colocar todas as regras que vocês precisam saber, agora a gente vai aplicar essas regras e pronto, vocês falam a língua. E não é bem assim. Então, as ramificações desse método, elas são gigantes, perduram até hoje, embora já tenha muitos outros métodos mais recentes, talvez melhores, né? Fica aí a critério de vocês. Então, eu queria finalizar com essa reflexão do quanto esse método influenciou o ensino até hoje. Aqui estão as referências bibliográficas que eu utilizei para preparar essa apresentação. Então, começando pelo vídeo do Beto Ferreira, que foi o trecho que eu mostrei para vocês, né, daquele professor no YouTube, gravando, explicando de uma forma não gramatical, porém bem gramatical, o presente e um pouquinho do passado no inglês. E, em segundo lugar, a gente tem aqui o site que eu mencionei para vocês lá no começo, que é o Humanity Development Library 2.0. É um site que reúne pessoas do mundo inteiro criando conteúdo para ser compartilhado. Então, é um site, é uma biblioteca de humanas, assim, tem muita coisa super interessante. Inclusive, eu coloquei um link encurtado para facilitar o acesso. Então, o site fica abre aí /HDL20. Eu vou mandar esse slide lá no grupo do WhatsApp, se vocês quiserem algum referencial. Vocês podem entrar em contato comigo também. Eu tenho todos esses textos digitalizados, então eu posso mandar para vocês o texto específico. Mas essa biblioteca vale super a pena visitar também. Em terceiro lugar, o texto da Larsen Freeman. Ela é uma linguista aplicada muito renomada, muito famosa. Eu li esse texto no ano passado, quando eu cursei uma matéria de linguística aplicada, e eu achei muito interessante, achei que cabia muito nessa apresentação também. E esse texto, inclusive, ele é de um manual de linguística aplicada que foi publicado. E, assim, é incrível. Esse manual tem textos de diversos autores super conhecidos, né, que estudam essa área, então vale super a pena. Eu também tenho o livro inteiro, não conto pra ninguém, mas tem em PDF se alguém tiver interesse. E aí, a gente tem um texto que todos vocês devem conhecer, porque a gente leu pra aula passada, que é o texto do Wilson Leffa. É sobre os tópicos em linguística aplicada, o ensino de línguas estrangeiras. Desse texto, eu tirei, além de algumas explicações, a definição do método gramática e tradução, e também aquele exemplo de aula, né, que tinha as pessoas aprendendo inglês a partir do português. Então, esse texto foi muito útil também. Em sequência, a gente tem o texto da Machado, que é sobre os métodos e abordagens. Eu usei algumas definições dela, né, e algumas críticas também que ela fez em relação ao ensino de línguas. E a gente tem também esse nome aqui, que vocês vão me perdoar, Lindwein, não sei, e Silva, que é um curso, na verdade, que foi ministrado, Tecnologias no Ensino de Língua Inglesa, e nesse curso era para ensinar professores a ensinar, e tinha todo um background da metodologias, abordagens que existiram, e eu peguei muita coisa de lá também, foi super interessante. Eu só queria aproveitar esse final para agradecer a atenção de vocês e fiquem em casa, se vocês puderem, é claro, né? Eu tô aqui na minha casa e espero que vocês possam ficar na de vocês também. Muito obrigada pela atenção e vamos voltar lá então para a conversa para tirar qualquer dúvida. Obrigada! Garrafinha no chão, aproveitar pra tomar um gole. Valeu. Agora parou.
Oxe, agora vamos ver. O professor expunha as regras. Expunha? Tá certo isso? É. Tá. A tradução, como eu já falei, era uma... era uma... O que era? Uma ferramenta. Então a gente tem ali o professor explicando a regra, o aluno vai aproveitar dessa... Eita, peraí. Nada do aluno. Ó, filha da mãe. Bom, pessoal. Porque isso... Já é difícil você focar num vídeo, né? Porque tem muita interferência externa. Aí se dentro do vídeo tiver muita interferência, aí... Entendi. Nossa, que cachorro... Substituído, mas não 100%. Bom, os objetos... Opa! Pera aí. Dá pra trocar essa cadeira? Tá fazendo barulho? reparando que você tá mexendo? Tá...